Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E olha, hoje eu tô super empolgado porque a gente vai desempacotar uma cena que, honestamente, beira o bizarro. Nossa, beira mesmo. É de explodir a cabeça. Total. Imagina a seguinte situação para quem tá acompanhando a gente. Um computador novinho rodando num sistema operacional que acabou de ser criado, tipo, do absoluto zero. Aham. E aí alguém tenta rodar aquele clássico, o jogo Doom, nesse sistema. E o que acontece? O jogo trava na mesma hora. Claro que trava, né? Pois é. E ele trava por um motivo simples. Faltavam os drivers de vídeo e de teclado. Só que, e aqui tá o pulo do gato, não é um programador humano que vai lá consertar isso. Essa é a melhor parte. É, tipo uma inteligência artificial percebe o erro, ela entende o que tá faltando, escreve o código desses drivers ali na hora, compila tudo e o jogo simplesmente começa a rodar. Assim, lisinho. É inacreditável. E o detalhe mais assustador dessa história toda é que quem construiu esse sistema operacional inteiro, poucas horas antes, foi a própria inteligência artificial. Caramba! Sim. E essa demonstração de autonomia pura, sabe, é o que define a virada de chave gigantesca que a gente vai analisar hoje. A nossa missão aqui é destrinchar a palestra principal do Google I.O. de 2026. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos. Porque a era daquela IA que era só um assistente passivo, que só conversava ou resumia um e-mail longo, isso definitivamente ficou para trás. O que a gente está analisando agora é uma transição brutal para ação autônoma e, assim, para simulação profunda da realidade. E é exatamente por isso que essa nossa análise de hoje é tão crucial para quem nos ouve. Porque a gente está saindo de um mundo onde a gente precisava digitar comandos, sabe, um por um. Exato. Para um cenário onde ecossistemas inteiros de software são construídos sozinhos enquanto, sei lá, a gente toma um café. Mas antes da gente entrar nesses robôs comprando o nosso café da manhã, a gente precisa olhar para baixo do capô. Com certeza. Porque não tem mágica nenhuma aqui, né? Nenhuma. É uma força bruta. Existe uma infraestrutura que desafia a nossa compreensão matemática mesmo. Para entender esse novo cérebro da inteligência artificial, a gente tem que olhar para os músculos por trás de tudo isso. A IA não acordou simplesmente mais inteligente num passe de mágica. Aham. Ela tá rodando em uma arquitetura de hardware que foi, reimaginada do zero. E os números de processamento que eles mostraram são a prova clara disso. Olha, os números chegam a ser paralisantes. Pra gente ter uma ideia, há uns 2 anos, uma métrica que assustava o mercado era processar uns 9,7 trilhões de tokens por mês. Que já era um absurdo na época. Já parecia o limite da física, né? Mas agora, o volume saltou para inacreditáveis 3,24 trilhões de tokens mensais. É muita coisa. É o que a indústria está chamando de token maxing. Mas, peraí, para quem não vive mergulhado nessa sopa de letrinhas técnicas, acho legal a gente traduzir. O que é um token na prática, assim, no dia a dia? E por que esse salto é tão monstruoso? Ótimo ponto. Pensa num token como se fosse a unidade básica de pensamento da IA. Tipo, é um pedaço de uma palavra, ou uma linha bem curtinha de código, ou um pedacinho de uma imagem. Tá, entendi. Então, quando eles dizem que o modelo processa 3,24 trilhões de tokens, eles estão dizendo que a máquina está lendo, interpretando e cuspindo essa quantidade bizarra de informação a cada 30 dias. Meu Deus. É uma densidade de dados tão alta que, logicamente, exige muito dinheiro. A expectativa de gastos em infraestrutura, o tal do CAPEX, está ali na casa dos 180 a 190 bilhões de dólares só nesse ano. Olha isso. É literalmente o PIB de um país inteiro enfiado em servidor, cara. E essa grana tá indo direto para a 8ª geração dos processadores deles, os TPUs. Isso, eles dividiram em 2 frentes agora. Tem o TPU-A, que é focado só em treinar os modelos pesados, e o TPU-AE, que é para inferência, ou seja, para rodar um modelo no dia a dia. Certo. Mas o que me chamou muita atenção foi uma parada chamada Jackson Pathways. Pelo que eu vi no material, eles conectaram mais de 1 milhão de chips ao redor do mundo, meio que quebrando as paredes do data center. Como isso funciona? Isso aí resolve um dos maiores pesadelos da engenharia, que é a latência. Sabe quando dá aquele lag numa chamada de vídeo? Sei, é horrível. Então, antes,
Para treinar uma IA gigante, todos os chips precisavam estar no mesmo prédio, fisicamente próximos, ligados por uns cabos de fibra ótica super curtos. Se um chip estava no Brasil e o outro no Japão, o atraso de milissegundos estragava o treinamento, o cérebro ficava lento. Caramba, fazia tanta diferença assim? Fazia. E o Jackson Pathways contorna esse limite da física. Ele sincroniza o processamento no mundo inteiro de um jeito que 1 milhão de chips, espalhados por vários continentes, conseguem pensar juntos, como se fosse um supercomputador planetário único. Uma verdadeira malha planetária. E olha, todo esse esforço colossal serve para rodar o que eles chamaram de Gemini Omni. E aqui é onde a nossa ideia do que é IA precisa mudar. Completamente. O Gemini Omni não é só um gerador de texto bonitinho. Ele é classificado como um modelo mundial, um World Model, o que significa que ele entende, tipo, a física do nosso universo. De virada de chave é parar de só prever palavras estatisticamente e passar a simular a própria realidade física. Uma IA antiga adivinhava a próxima palavra num texto. O Gemini Omni não. Quando ele lida com vídeo, ele entende causa e efeito. Ele sabe que se um copo cai da mesa, ele cai por causa da gravidade. E se bater no chão, vai quebrar ou quicar, dependendo do material. Nossa, a demonstração disso no palco foi maluca. Teve um momento que pediram para a IA criar um vídeo explicando o dobramento de proteínas. Mas não era um gráfico chato. Era para ser em stop motion com massinha de modelar. Sim, eu lembro dessa parte. E a IA não só gerou as proteínas corretas, ela entendeu a gravidade puxando a massinha, sabe? A energia cinética do movimento, as marcas de dedo na massinha foi muito real. É, e teve aquele outro vídeo da caminhada no parque também. Ah, sim. Pegaram um vídeo normal de uma pessoa andando e pediram para a IA botar um buraco negro no fundo do parque. E ela calculou a distorção da luz ao redor do buraco negro, os reflexos na água, tudo perfeito. Tudo com a física correta. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. A IA do ano passado era, sei lá, um papagaio super inteligente que decorou uma receita de bolo inteira, vírgula por vírgula. Boa. Mas o Gemini Omni é tipo um chefe confeiteiro mesmo. Ele não decorou a receita. Ele entende a química da coisa toda. Ele sabe como o calor afeta o fermento no forno. Essa analogia é perfeita. E o legal é que esse chefe confeiteiro é o passo fundamental para a gente ter robôs físicos no mundo real, né? Para um robô dobrar uma roupa na sua casa, ele precisa ter esse modelo mundial na cabeça dele. Faz todo sentido, mas a coisa não para no mundo físico. Se a IA entende as regras da matéria, ela usa essa mesma lógica para dominar o mundo digital. E aí a gente entra na ação autônoma, onde a máquina cria o próprio software. A máquina criando a máquina. E o astro dessa fase é o modelo Gemini 3.5 Flash. Eles falaram que ele é 4 vezes mais rápido, mas, convenhamos, a velocidade não é o principal aí. Não, de jeito nenhum. O foco desse modelo é ser um agente programador. São agentes autônomos criando sistemas dentro de uma plataforma nova, a Anti-Gravity 2.0. E foi aí que rolou aquele teste do jogo Doom que eu falei logo no começo. E aquele teste, olha, vai ficar para a história. Construir um sistema operacional do zero não é fazer um app de lista de compras. É um nível mais profundo da computação. É a fundação do prédio, né? Exato. É gerenciar memória RAM, arquivo, processador. E o Anti-Gravity colocou 93 subagentes de IA para trabalhar juntos. Eles conversavam entre si, escreviam o código, procuravam bugs no código do colega e corrigiam tudo sozinhos, sem humano no meio. 12 horas seguidas trabalhando nisso. Processaram uns 2,6 bilhões de tokens para entregar o sistema operacional redondinho. É surreal. Mas ó, o que me fez cair a ficha de verdade foi o custo. Isso tudo custou menos de $1.000 em créditos de API. Pra galera que tá ouvindo entender a gravidade disso, explica o que é gastar $1.000 nisso. Claro, é uma questão puramente econômica. Quando uma empresa usa uma IA dessas, ela não compra o computador. Ela aluga o tempo de pensamento da IA por frações de centavos. Isso são os créditos de API. Tá. Se fosse para fazer esse mesmo sistema com humanos, você precisaria de quase 100 engenheiros seniores. Caríssimos. Custaria dezenas ou centenas de milhares de dólares, sem contar os meses de trabalho. A máquina fez por $1.000 durante a madrugada. Então,
Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque não dá para ignorar isso. Se um bando de agentes faz o trabalho de 100 engenheiros por $1.000 antes do almoço... É a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Qual é o impacto disso para quem trabalha com engenharia de software hoje? A gente está vendo o fim da profissão? Olha, essa é a primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo. E ninguém tem bola de cristal para o longo prazo. Mas o impacto agora, imediato, é de uma eficiência que assusta. Eles falaram que jogar 80% do trabalho chato de código para esse modelo Flash pode economizar $1 bilhão por ano para as grandes empresas na nuvem. A profissão não some amanhã, mas ela muda muito. Entendi. O humano deixa de ser o pedreiro que coloca tijolo por tijolo ali no código e vira o arquiteto da obra. Ele vai gerenciar esses milhares de agentes que fazem o trabalho braçal da programação. O pedreiro e o arquiteto, gostei disso. Mas assim, falar de $1 bilhão no mundo corporativo é legal, mas a parada muda de figura quando isso entra na vida de quem está acompanhando a gente. Com certeza. O impacto no dia a dia... Exato, como isso afeta a nossa terça-feira normal. E a ponte para isso se chama Gemini Spark. O Spark é a materialização do agente pessoal. Ele não é um app no celular que você abre e fecha. Ele vive numa máquina virtual na nuvem, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, você vai dormir e ele continua lá trabalhando. Sim, resolvendo o problema enquanto você dorme. O exemplo que eles deram no palco foi o de uma festa de quarteirão. Sabe, tipo festa de vizinhança? A IA foi lá e começou a rastrear quem tinha confirmado presença numa planilha do Google Sheets. Até aí... Ok, nada de outro mundo. Mas aí vem a loucura. O agente, por conta própria, abriu o Google Drive da pessoa, achou um PDF velho com as regras do condomínio, leu o documento inteiro e cruzou as informações. E descobriu que tinha um problema de horário para montar as barracas. Sim. Pelas regras, não podia montar a estrutura antes do fim de tarde. A IA percebeu isso sozinha, já criou um rascunho de e-mail para avisar todo mundo e ainda montou uns slides de apresentação. Tudo sem ninguém mandar. É esse nível de proatividade que muda tudo. Ela cruzou um PDF chato com o calendário atual, evitou uma briga com o síndico e resolveu a logística antes mesmo do dono da festa perceber que ia dar dor de cabeça. E isso muda até a forma como a gente pesquisa as coisas na internet, né? Aquela barra de pesquisa antiga do Google que você digita e recebe uns links azuis praticamente morreu. Totalmente. A busca agora cria mini aplicativos na hora para você. Isso. Mostraram o planejamento de fim de semana, a pessoa não recebeu uma lista de blogs de viagem, aí olhou a agenda da família, viu o trânsito ao vivo, a previsão do tempo e ainda lembrou que as crianças gostavam de xadrez e animais. E com isso, ela sugeriu um parque específico que tinha um zoológico e já bloqueou os horários na agenda de todo mundo. E a fluidez disso é impressionante. Muito. Eles mostraram o novo design, o Neural Expressive, com vozes que têm até sotaque regional, super natural, sem aquela voz de robô antiga. Não parece mais uma máquina falando. Não mesmo. E a integração nativa, tipo no macOS, é bizarra. Você aperta um botãozinho no teclado, fala com a IA e ela tira um print da sua tela sozinha. Sabe, lendo um PDF do veterinário que tá aberto ali, né? Isso, ela lê as vacinas do seu cachorro direto da imagem, abre o seu e-mail e já escreve pro canil reservando a vaga pro cachorro, sem você digitar uma única letra. Zero fricção. Zero. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até um pouco assustadora. A gente tá vendo o Spark ler regra de condomínio, mandar carteira de vacinação pro canil. A gente tá pronto para isso? Pronto para confiar as chaves da vida para IA, você diz? Dar acesso livre para a caixa de entrada, calendário profissional, exames médicos, para um agente que opera enquanto a gente ronca. Como a gente tem certeza que a IA não vai mandar um e-mail torto pro chefe porque entendeu o contexto errado? Ou cancelar um dentista por engano. Pois é. Essa é a grande questão. Delegar um calendário já exige muita confiança. Agora, se a gente dá o próximo passo e falar de dinheiro físico, transação bancária, a complexidade é monstruosa. Aí a coisa fica séria. Se a inteligência artificial vai gastar o meu dinheiro no meu nome,
Eu preciso de rédeas, tipo, muito curtas. E eles apresentaram 2 protocolos de comércio autônomo bem focados nisso, né? Sim, o protocolo UCP, que é para o comércio universal em si, e o protocolo AP2, que é específico para os pagamentos dos agentes. Deixa eu ver se entendi o AP2. É tipo eu dar um cartão de crédito da empresa para um estagiário júnior, mas com o limite travado no código. Exatamente. A IA está autorizada a comprar o leite que acabou e pagar o streaming. Mas ela não consegue de jeito nenhum entrar num site de madrugada e comprar uma moto no meu CPF. Impossível, né? É matematicamente impossível. O AP2 cria um registro seguro com criptografia pesada que amarra o usuário, o banco e a loja. A IA só ganha permissão restrita para aquele leite com aquele valor exato e pronto. Ufa! E tem mais, tem o carrinho universal. A IA não é só um robô de pagamento cego, ela pensa sobre o que você está comprando. Lembra do exemplo da placa-mãe de computador? Lembro. A pessoa colocava a placa no carrinho e depois adicionava um processador errado. Isso, o encaixe era incompatível. A IA travou a compra na hora. Ela leu a ficha técnica dos 2 produtos, viu que ia dar problema, avisou o usuário e ainda sugeriu a peça certa antes de gastar o dinheiro. Ela virou meio que um consultor técnico que te impede de fazer besteira financeira. Total. E o mais doido é que essa inteligência não está mais presa na tela do computador ou do celular. Ela está indo para o nosso rosto agora. Os óculos inteligentes, sim. Anunciaram parcerias com Samsung, Warby Parker, Gentle Monster. Vão ser óculos muito focados em áudio e visão computacional. Aquela demonstração no palco com a moça, a Nisha, foi, assim, o ápice da coisa toda para mim. Ali a gente viu o mundo digital e o físico se abraçando de vez. A Nisha estava com os óculos andando na rua e a câmera do óculos olhou para a fachada de um lugar chamado Cupa Café. E ela só falou que queria um café, em voz alta. Só isso. Aí a IA no bolso dela ativou o celular, abriu o app de entrega do DoorDash, achou a loja, escolheu o café que ela sempre toma, um Nitro Cold Brew, adicionou os 20% de gorjeta padrão e só murmurou no ouvido dela pedindo ok. Cara, sem tirar o celular do bolso, apenas olhando para a loja e falando com o vento. É a evaporação total da fronteira entre o real e o digital. E levanta aquela questão pesada sobre responsabilização que a gente falou, né? Com certeza. Mas, sabe, conectando os pontos aqui, a gente viu a IA programando um sistema operacional em horas, planejando o fim de semana com as crianças e pedindo café com o olhar. E mesmo assim a sensação é que essa conveniência toda é só um ensaio geral. Um aquecimento para o palco principal. Exato. Porque o verdadeiro impacto, no fim das contas, é sobre sobrevivência. E a última parte dos anúncios escancarou isso. A grande fronteira, a ciência e a saúde humana. Sem dúvida. A conveniência de pedir café paga as contas da pesquisa, mas a ciência onde a IA mostra o seu valor existencial. E a prova de fogo disso foi o sistema WeatherNex para prever desastres climáticos. Esse sistema é incrível. Porque a meteorologia clássica depende de supercomputadores que passam horas calculando simulações pesadas. O clima é caótico demais. A IA, em vez disso, reconhece padrões no meio do caos, quase na hora, usando um mar de dados do passado. E o resultado prático disso apareceu em 2025 no caso da Jamaica. Foi um divisor de águas. O furacão de categoria 5 se formou. E o modelo de inteligência artificial não só previu a tempestade, mas assentou a trajetória exata com 3 dias de antecedência. 3 dias é muito tempo para um desastre desse tamanho? Muito tempo. Os modelos antigos não conseguiam essa janela de precisão. Esses 3 dias permitiram que as autoridades fizessem evacuações cirúrgicas e literalmente salvassem vidas que seriam perdidas num evento desses. É o modelo mundial entendendo a fúria da natureza numa escala gigantesca. Mas a beleza da coisa é que eles estão aplicando isso na escala microscópica também, dentro do nosso próprio corpo. A parte da biologia. Sim, com a Isomorphic Labs. Eles estão usando essa mesma capacidade de simular o mundo para mapear moléculas em fase pré-clínica. O alvo deles é acelerar brutalmente o tratamento de câncer e de doenças autoimunes. Isso é forte demais. O próprio CEO, o Demis Hassabis, subiu no palco e mandou a real.
Ele falou que a meta clara é usar essa arquitetura de inteligência para curar absolutamente todas as doenças. Ele não gaguejou na hora de falar isso. Não mesmo? E ainda cravou que a gente está no sopé da singularidade. Que a inteligência artificial geral, a famosa AGI, capaz de ser melhor que os humanos em tudo, está batendo na porta. Então, o que tudo isso significa, sabe? Se a gente olhar para o caminho que a gente fez hoje, é de dar tontura. Se a gente conectar tudo num cenário maior, sim. Começamos falando de bilhões de dólares em chips que conversam entre continentes sem atraso para processar 4 trilhões de tokens. E agentes autônomos que recriam sistemas de computação enquanto a gente dorme. Agentes que passam a ter permissão para ler nossos PDFs, pagar boletos, comprar café no mundo físico com os óculos que a gente usa. E isso tudo culmina numa corrida acelerada para prever furacões, curar doenças e abraçar a AGI. É a IA operando em todas as escalas possíveis da realidade. Foi uma aula de conexões. Queria agradecer demais por ajudar a amarrar essas pontas todas hoje, porque o cenário é avassalador. E, olha, para fechar o nosso mergulho, me veio um pensamento provocativo que eu queria deixar com quem nos acompanha. Manda ver. Num futuro que está logo ali, onde os softwares se constroem sozinhos de madrugada, onde uma máquina organiza o nosso fim de semana de forma impecável e onde um óculos compra o nosso café prevendo os nossos desejos, será que a ineficiência vai virar um luxo? Nossa! Será que ter que fazer um trabalho manual demorado, ou organizar uma festinha que acaba dando tudo errado, ou até a frustração de planejar uma viagem sozinho e se perder no mapa, será que isso vai ser um status procurado só por quem quer sentir o gosto crudo que é ser puramente humano? É de se pensar. Fica aí a reflexão para todo mundo. Muito obrigado por nos acompanharem e até o nosso próximo mergulho profundo.